Mais um vídeo aqui para o canal e hoje nós vamos continuar o projeto RA, tá? O que nós vamos fazer hoje? Concepção de interiores. Então, vou mostrar o que eu já fiz, vou mostrar o que eu vou fazer. Para o vídeo não ficar muito longo, talvez eu só mostre como eu fiz as coisas, tá? Então, vamos lá. A fachada deixei para fazer uma era posterior, porque realmente ela estava me travando. Mas alguns pontos aqui são interessantes para a fachada. Um deles é que, como essa etapa de concepção, estou fazendo aqui com elementos mais fáceis. Laje, fiz isso aqui com viga, fiz isso aqui com laje, tá? Essa viga aqui, ela é uma viga que já existe. Se eu não me engano, esse detalhe de gesso aqui, se não é esse detalhe de gesso, ele vem outro nomezinho, tá? Mas ele já vem no modelo padrão aí do 26, pelo menos é o que eu uso, tá bom? E aí a calçada bem simples ainda, tá dentro tudo da norma, um canteirinho, só para ter uma ideia inicial do que eu pretendo fazer aqui. Eu já sei que essa pedra da fachada aqui, eu vou usar essa pedra aqui de dentro. Então eu já posso colocar aqui como ela vai ficar, tá? Essa textura aqui é uma textura pesquisada, e quando tu joga já no ArchiCAD, ele já consegue fazer um ajuste de textura muito bom. Tá? Então isso aí já é muito bom para o programa. E a questão da porta, esse portão eu não uso o modelo portão pronto. Portão de garagem, eu não uso aqui portão de garagem. Por quê? Nenhum desses portões eles são de abrir, de correr. Todos eles são de abrir preso lateral. Ou seja, preso lateral, que você abre lateral, ou é basculante, ou é de correr na vertical. Enrolar, isso tudo não é interessante para mim, porque eu queria um portão que a gente pudesse fazer corrediça lateral. Então, esse portão aqui, ele é uma porta que eu boto de correr. Ah, Max, mas aí eu quero representar o trilho, como é que eu faço? Tem essa opção, não é uma opção que vai deixar 100% igual ao projeto real, mas é aqui usar o trilho na base. Tá? Se você habilitar essa opção, você vai conseguir ver aqui ó, o trilhozinho que o portão percorreu. Isso aqui eu não coloco. Tá? Isso aqui eu não coloco. Eu dificilmente coloco esse trilho aqui. Se for para fazer, eu prefiro fazer manual mesmo, modelado mesmo. Mas isso aqui é uma coisa que, tipo, você botando um portão assim, e você mudando, botando ele pelo menos assim, ó, tipo, o tipo de folha, botando esse tipo de folha no estilo 2 aqui, você já vai ter uma representação legal no render, tá? Então é bem tranquilo. Aqui, eu sempre coloco, passei a colocar, na verdade, cobertura, porque a gente consegue ter essa inclinação, tá? Uma inclinação aqui menos de 1%, como vocês podem ver. E aqui a gente consegue ter essa emenda legal, tá? Então eu já coloquei aqui a inclinação como cobertura. E nessa parte aqui, entrando, a gente tem uma soleira, que eu fiz com laje. Essa aqui tem um piso também. Como é que eu faço a separação? Boto primeiro uma laje geral, dessa área externa toda. Depois tem a área do piso, que eu boto também com laje, uma espessura menorzinha. E para ela ficar em cima da laje que eu coloquei. Dessa forma a gente tem essa separação, que fica bem legal. Tá? Outra coisa que foi decidido nesse projeto foi a questão da gente tirar os pilares no meio. E para isso a gente precisou colocar um pilar aqui nessa espessura maior, tá? E outro aqui nesse outro canto. E na parte superior a gente botar uma viga de concreto mesmo, de uma altura de 50 centímetros. Isso impacta bastante no projeto, porque essa altura antes ela estava aqui 2,50 e a gente agora teve que colocar a base da viga em 2,50. Então o telhado consequentemente aumentou. Tem um lado bom e tem um lado negativo nisso, né? O lado bom é que caso eles queiram fechar isso aqui posteriormente com uma porta de vidro, eles vão conseguir porque a gente já tem aqui o apoio do corrimão, né? O apoio aqui da corrediça da porta. Então a gente pode colocar aqui fixado. A parte ruim é que tira um pouco do elemento rústico, mas abre bastante espaço no meio, tá bom? Aqui na fachada, a gente escolheu a pedrinha. E como é que eu fiz aqui? Primeiro, nessa etapa de concepção, tudo que eu faço é revestir, botar aqui na superfície. Botar a superfície, sobreposição de superfície, escolho a textura e eu coloco. Simples assim. Primeiro eu coloco numa pasta. Essa pasta tem todas as texturas. A gente vem aqui no Biblioteca de Objetos, eu separo essas pastas aqui. Ó. Essa pasta aqui é do meu escritório. Essa pasta aqui tem texturas de projetos antigos, mais usados, projetos... E todos os projetos que eu coloco, né? Então eu coloco textura para projetos, vão todas as texturas que eu já usei. Se eu quiser separar, tem aí dentro dessa pasta várias outras texturas, né? Textura para pedras, para MDF, para paredes. Se eu quiser
só para tapete, então eu pego. Se eu quiser só para pedra, eu pego também. Como aqui eu estou na etapa de concepção, eu estou colocando várias para a gente entender qual fica melhor. Tá? Então aqui é bem simples, é só sobreposição da superfície. Questão da porta, a gente deixou a porta mais fechada, né? A gente foi um pedido e a gente diminuiu a janela, fez uma janela mais tipo, simples, né? A gente também não tomar muito do orçamento. E a gente fez ela simples de abrir 2 folhas. Então essa janela só abre um lado. E quando as duas ficam juntas, assim, é uma janela só, mas eu botei 2 juntas pra gente ter essa representação maior. Elas ficam dessa forma. A gente tem essa abertura aqui. Tá? Desse jeito. Aqui foi um pedido, então a gente teve que colocar uma janelinha de correr para a questão da cozinha. E aí a gente tem essa vista. Planta, vai ter o solzinho entrando, vai ter aqui cor na fachada, vão ter efeitos, a gente vai ter... enfim, vai ter bastante coisa para a gente conseguir ver da cozinha. Bom? Churrasqueira. Como é que foi feita? A churrasqueira ficou na parte da frente, porém na lateral. Esse muro aqui é o muro que vai dividir a casa com a casa do filho dele. Então esse muro não tem problema a gente colocar essa churrasqueira. Tá bom? Aqui nós temos a moldura da churrasqueira. Eu sempre gosto de colocar em pedra. Isso aqui eu faço com laje. Então boto 4 pecinhas de laje e eu faço ela nas alturas diferenciadas. E aqui na lateral a gente fez uma leve bancada. Hoje eu vou colocar aqui os móveis inferiores, móveis mais simples. E vou terminar aqui a concepção da sala. Entrando na sala, nós vamos ter esse painel aqui. Tá? Esse painel não foi nada complicado. Tudo foi feito aqui com laje ou com parede. Então o painel eu coloquei aqui na estrutura de vedação externa. Poderia ser facilmente MDF. Tá? Porque como é concepção, o que importa é a textura. Mas quanto mais cedo você organizar, melhor. Então vai até o forro. Nesse forro a gente botou forro não, né? A espessura desse móvel a gente colocou de 1 centímetro. Tá? Isso aqui quem vai dizer a marcenaria, então pode ser até que coloquem até 3 centímetros, não tem B.O. Tá bom? E aí a mesma coisa daqui que eu coloquei na textura que eu já tinha baixado do site da Arauco. Tá? Então se você for no site da Arauco e procurar os MDFs, você vai ver que lá eles disponibilizam os MDFs. Tá? Então aqui eu fiz o mesmo esquema. Aí, lá no próprio site, eles também falam os MDFs que combinam. Então nós temos as portas dos móveis e o painel de um MDF Lean, tá? Que eu fiz também com viga. Assim como essas portas aqui eu fiz com viga, o painel também fiz com viga. E aqui é bem simples, né? É só montar o espaço todo para fazer a concepção, para ir para o 3D. Indo para o 3D, você vê que lá são só ajustes finos que você vai ter que fazer. Como assim? Lá no 3D, se você estiver trabalhando com Tmos, é só ligar aqui a sincronização e você vai conseguir ver lá no programa e mexer aqui, tem que vai mexer lá. Então, nessa etapa, gente, é o seguinte, nada de muito firula. Faz um negócio simples. Porque já imaginou se eu tivesse feito isso aqui com viga segmentada? Não ia dar certo, não ia ficar legal. Porque a gente teria que fazer toda uma alteração na viga segmentada. Por exemplo, esse banco aqui. Esse banco aqui foi interessante a gente fazer com viga segmentada, porque era uma modelagem simples. Então, se você clicar aqui e editar a composição de perfil selecionado e ir lá na edição, ele vai ver que era um banco bem simples, ele não tem detalhe nenhum. Então, a gente tem uma altura e a gente tem uma lateralização, a gente tem uma inclinaçãozinha e pronto. Só precisava ajustar a altura e a dimensão do banco. Feito isso, salvou, como eu não fiz alteração, não vai pedir para salvar, salvou, pega a modelagem, seleciona na viga e isso é bom por quê? Porque você consegue fazer esse banco de diversos jeitos. Imagina eu botar isso aqui no escritório. Olha só que legal. Uma praça de alimentação. Então, assim, a viga segmentada, recomendo colocar quando é uma modelagem que você sabe que vai ficar, ou que você pode usar depois, ou que você já tenha, né, modelado modelou uma vez e pronto. E aí você vai usar de forma mais pontual. Por exemplo, esse sofazinho aqui, se eu fosse fazer com parede ou laje, ia ser demorado. Eu teria que fazer aqui e ali, então ia ser demorado. Nesse caso, como era uma solução mais rápida, eu fiz isso aqui para otimizar meu tempo. Mas coisas mais retas, que não precisam de muito trabalho, laje, porta em viga, laje, parede, justamente para a gente otimizar muito tempo. Questão do ArchiCAD, vamos lá.
tenta usar ao máximo os blocos que existem aqui. Eu já vou para a cozinha, você vai entender. Então, por exemplo, a gente tem aqui um sofá, que é um bloco do próprio ArchiCAD. Sem BO, sem nada. Ele é um sofá simples, que ele não vai para o render. Porém, quando eu for para o render, eu sei que eu vou ter que procurar um sofá lá nessas dimensões. E aí eu consigo fazer, tranquilo. Eu deixo ele no ArchiCAD por conta de que ele não é um sofá feio, ele é um sofá bem modelado, não é um sofá que está representando bem o que eu quero. Então eu posso deixar ele aqui. Ainda não está na cor que eu quero ele um pouquinho mais claro. Nesse caso aqui é só eu ir lá e mudar a representação aqui, botar um invés de cinza escuro, dar um cinza claro aqui. Acho que ainda não vai estar no tom que eu quero, mas melhorou. Tá? A única coisa que eu coloquei aqui que não é do bloco no ArchiCAD é essa mesa. Por quê? Porque essa mesa aqui, eu já imaginava que essa mesa seria esse modelo. Tá? Eu não tive que procurar muito. Tá? Eu não tive que procurar demais. Eu sabia que essa mesa seria esse modelo, então eu já procurei esse modelo aqui para colocar. Tá? Mesma coisa essa cadeira eu vou mudar, mas vai ser no render. Tá? Então eu só coloquei ela aqui para posicionar da forma correta. Tá bom? Agora vamos aqui para a questão da cozinha. A cozinha, eu vou mostrar como eu fiz cada modelagem. Mas assim, de forma bem simples e bem resumida, usei os blocos do ArchiCAD. Como é que a gente faz esses almofadados aqui na peça de marcenaria? Essas portas. Você clica e você vai procurar esse bloquinho aqui, ó, bloco de armário baixo. Quando você for configurar ele, deixa eu até fazer ele aqui do zero. Bloco de armário baixo 26. Quando você for colocar ele, ele vai vir nessa disposição aqui. Esse aqui é um bloco muito subestimado, é um bloco muito poderoso, que você consegue fazer de tudo com ele. Tudo para cozinha, tá? E aqui eu vou mostrar algumas coisas para você já ir estudando esse bloco aí no seu modelo, tá? Então, primeiro, aqui no início, você pode escolher se vai a questão de tampo, você vai mexer nesse tampo aqui de cima, a questão dos armários, espessura ou da estrutura, tá? Esse aqui eu quase não mexo, esse tampo e armário, só mexo mais na estrutura. Aqui a gente vai ver o número de segmentos, então nesse caso eu quero com só um armário, eu vou colocar, se eu quero com 5, eu vou colocar. Dificilmente você vai usar 5, 6, 7, por isso que ele só vai até 5. Tá? Então aqui você vê, e aqui você pode colocar ele para ser alturas iguais. Então você vai mexer aqui na altura do móvel, por exemplo, botar aqui 90. Se você botar alturas iguais, ele sempre vai deixar as alturas iguais. Se você não botar alturas iguais, você consegue mexer nos outros, e esses aqui eles vão se alterando à medida que você mexe. Por exemplo, botar menos 1, esse aqui vai para 40, enfim. Então fica bem personalizado. Eu sempre gosto de trabalhar com alturas iguais, tá? Segundo, a gente vai ver a questão aqui na parte interior. Então aqui, isso aqui é o que? Isso é gaveta. Gaveta, quando você cortar o móvel, ele vai ter a estruturazinha da gaveta. Não quero gaveta, eu quero aberto. Ele vai tirar as gavetas e vai deixar como se fossem nichos. Não, eu quero porta. Então aqui ele vai colocar a puxador mais para a lateral e ele vai estar abrindo para a esquerda. Então aqui vai botar como porta de abrir. Tá bom? Isso você mexe em todos os segmentos. Tá? Se você colocar funções uniformes. Se não, você consegue que esse aqui seja gaveta, ou esse aqui fique aberto. Enfim, a gente consegue fazer bastante coisa. Deixa eu botar aqui porta. Agora a gente... Não, esse aqui é melhor gaveta. Agora a gente vai olhar as outras coisas. Questão de cozinha, como eu sempre trabalho com a bancada na parte superior, eu tiro o tampo e deixo só ele assim. Nesse caso também, eu vou tirar o pé e fazer base de alvenaria, caso eu tenha que fazer. Se não, pode deixar assim, um pezinho, ou não tem BO. Só escolher o pezinho depois. Os puxadores, dependendo do tipo de cliente, tá? Esse cliente, ele gosta desses puxadores aqui mais sacados, que é esses aqui. Então a gente vai manter. Agora a gente vai, como a gente fechou o tampão, o tampo, o frontão, a torneira e a cuba, a gente vai deixar pra lá. E a gente vai agora passar até chegar aqui pronto, desse aqui. Esse aqui é interessante, é o painel de frente, pra gente definir se ele vai ser de sobrepor, ou seja, ele vai ficar sacado em relação ao caixote do móvel, que é essa parte aqui, tá? Deixa eu dar um exemplo. Se a gente vai ficar com ele assim, ó. Tá vendo? Ele sacado. Então o caixote ele finaliza e a portinha ela saca. Ou se a gente vai querer que ele fique encaixado. Tá? Ele todo entra dentro do móvel, fica fazendo as gavetas ficam embutidas, né?
Aí vai da questão também do que você pretende para o seu projeto. E esse aqui ele alinha com a prateleira, tá? Ele deixa alinhado com a prateleira na parte de dentro. Beleza? Beleza. Esse aqui você quase não vai usar, ou é encaixar ou sobrepor. Vou botar aqui de sobrepor. Tá? E o estilo uniforme, ele vai deixar tudo igual. O estilo não uniforme, ele vai mudar de acordo aqui com os painéis. Então a gente tem 3, vai mexer em 1, 2, 3. Deixar uniforme, ele vai deixar todos iguais. Agora a gente vai falar dos segmentos, que é essa parte da porta aqui. A gente tem um modelo sólido, a gente tem com moldura, a gente tem com molduras horizontais e a gente tem um mosaico, tá? Isso aqui, para fazer uma gambiarrinha, deixar ele coloridinho, tá? Se você quiser mais de uma cor e tal, você consegue deixar ele assim. Então isso aqui vale muito a pena você treinar e testar aí. Dificilmente eu uso mosaico. Você quer para uma arquitetura um pouco mais diferente, você queira papagaiar bastante esse seu móvel. Para 90%, 80% dos casos você vai trabalhar com sólido, tá? Ou, se o seu cliente for igual o que eu estou fazendo agora, questão de moldura, né? Ou seja, vai trabalhar todo moldurado aqui do lado, tá? Dificilmente vai ser de outro jeito. Nesse caso, moldura completa, você vai deixar off, mas você vai para o encaixar. O encaixar, ele tipo empurra pro móvel, tá? Ele faz um chanfrozinho interno no móvel. E para a gente mexer nesse chanfro, são essas opções aqui. Você pode deixar reto, ou meio que inclinado, ou arredondado. Vai depender muito do que você pretende. E aí você consegue também pintar a parte interna, ou você consegue pintar a parte externa, tá? Fazer aqui um negócio bem legal. Beleza? Simples assim. Esse aqui é que a gente faz aquele móvel. E aí a gente vai só para as definições depois, ou seja, a gente vai só para alguns pontos para melhoria. Questão do puxador, a gente pode escolher qualquer uma dessas opções aqui. Caso aqui eu escolhi essa. O que eu gosto de fazer para achar a posição ideal do puxador, né? Você pode deixar no meio, não tem BO, mas eu gosto de sempre tirar aqui a medida. Então, por exemplo, ó, eu tenho que subir no eixo Y, que é a posição Y, e eu tenho que deixar lá 112. Então eu venho aqui, trabalho essa parte do segmento 1, que é esse segmento aqui de cima, e a posição horizontal eu coloco aqui 112. Não, errei. Não é horizontal, é vertical. 112. E aí ele vai subir mais ou menos onde eu tinha colocado. Mesma coisa no segmento 3. Eu vou colocar aqui, ó, 112. E ele vai subir mais ou menos onde eu medi. Varia, tá? Varia. Eu gosto sempre de medir aqui, antes de mexer lá, tá bom? Mesma coisa, ó. Se você chegar aqui, nesse caso, eu achei as bordas muito finas. Esse chanfrozinho muito fino. Então eu volto aqui para os painéis. Cadê painel aqui? Não, frente. Puxador. Painel de frente. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Eu quero aumentar essa moldura. Então eu boto aqui 6. Ele vai fechar a moldura. Deixa eu ver até onde a gente pode ir. Botei 2 metros aqui. Ó, ele não tem limite. Ele consegue apagar toda a moldura. Nesse caso aqui tem que tomar cuidado. Então a gente bota só 5 mesmo. E aí faz a moldura um pouquinho mais grossa. Não, mas achei 5 muito fina. Eu boto 7. Que aí ele vai deixar mais bem fechado, tá? Ou seja, você aí de casa, teste esse móvelzinho aqui. Você tem que pegar esse móvelzinho aqui, esse bloco do ArchiCAD, e estudar ele todinho, para você conseguir fazer tudo. O que eu não consegui fazer com esse bloco aqui, tá, gente? Que eu precisei ter um bloco de viga para a gente conseguir fazer. Isso bem aqui. Esse bloquinho aqui, que é para embutir o fogão, eu tive que colocar o quê? Um caixote de viga, que é bem de boa de fazer. Você faz aqui com uma viga, três segmentos de viga. Então esse armáriozinho aqui é um armáriozinho padrão. Você pode botar até assim, ó, armários, cozinhas, ele é só um U, tá? Ele é tipo um C, você faz só um Czinho aqui. Essa altura você bota variável, tá? E você deixa ele sem fechamento. E aí você depois faz um quadrado só para fechar ele. Simples assim. Esse aqui é o bloco que eu acredito que todo mundo tem que fazer nas vigas segmentadas. Tá? Nas vigas segmentadas você tem que ter um desenho de móvel caixote. Você faz o caixote para você conseguir fazer essa modelagem, tá bom? E aqui na frente a gente só faz um fechamento com viga. Depois entra aqui esse armáriozinho embutido. Não tem BO, né, cara? É o seguinte, afasta ele. Ele é só essa chapazinha aqui. Então ele é só representativo. Colocou, acabou. Tá? Ele também sai, mas aí para a gente fazer um bloco mais moderno, faz no render.
para o ArchiCAD, tá perfeito, tá ótimo, tá maravilhoso, beleza? Esse aqui foi outro ponto que eu não consegui fazer com esses blocos próprios do ArchiCAD. O que foi? Eu fiz aqui. Primeiro eu fiz esse caixote. Esse caixote aqui que ele tá todo junto. Peraí. Pronto. Ó. É o mesmo caixote da viga que eu fiz nesse aqui do fogão. Mesminho, igual. Tá? Eu só mudei a altura dele. Beleza? Botei isso aqui, laje. Tá tranquilo, ó, tá vendo? E essa parte amadeirada eu fiz toda com laje. Ah, Matos, mas isso aí vai dar trabalho e tal. Olha, isso aqui é o seguinte, a concepção, eu preciso fazer rodar, eu preciso fazer as ideias surgirem. Já pensou se eu tivesse que fazer uma viga segmentada para representar isso? Ia demorar. Então aqui é velocidade. A gente faz mais rápido, para depois que o cliente aprovar, a gente ir pro detalhe. Tá bom? O bloquinho também, o micro-ondas, é um bloquinho do próprio ArchiCAD. Então esse aqui é um bloquinho que vai ajudar bastante, é um bloquinho bem feito, eu gosto. E aí depois, ó, peguei a mesma marcenaria, mesmo MDF, coloquei aqui em cima da viga segmentada e ela juntou. Pronto, vendo de longe, parece uma viga segmentada. Então isso vai depender muito da velocidade que você precisa pôr. Eu não colocaria isso aqui muito detalhado, eu faria bem simples mesmo. Então bloquinho em cima, esse aqui no caso eu botei de encaixar, né? Essa função aqui de encaixar, para parecer que essa marcenaria aqui tá vindo até aqui, tá abraçando esse móvel. Simples assim, tá certo? De resto, bancada com laje. Essa bancada aqui, ela realmente engasta desse jeito aqui, mas a gente não representa assim, tá? Só se você quiser mesmo. Eu prefiro fazer com mão francesa. Isso aqui, a gente também é com laje. Por quê? Já expliquei isso em outro vídeo lá no início do canal. Que é o seguinte. Pô, mudou a coisa da bancada. Selecionei os dois. Mudei aqui rápido. Os dois mudam ao mesmo tempo. Se isso aqui fosse parede, isso aqui fosse pilar, eu não ia conseguir mudar. Vou te dar um exemplo. Peguei isso aqui, que é uma laje, e peguei isso aqui, que é uma parede. Vou mudar aqui. Botei aqui, ó, cinza, cobalto. Por que a bancada não mudou? Porque é elementos diferentes. E essas decisões pequenas é que vão tomando seu tempo e você não vai ter nessa otimização na concepção. Tá certo? Bem simples. Esse lustre, blocozinho também, que eu vou substituir por aquela iluminação mais elaborada. Aqui a gente tem uma pequena camadinha de parede para representar o revestimento. Tá? Eu gosto de fazer isso porque às vezes a parede ela está indo até o final da casa, ou ela está passando do limite, ou ela está passando da altura do forro. E aí, para a gente não ter que pegar uma superfície, uma lateral desse projeto e colocar, eu boto só uma camadinha. Não tem BO. Nesse caso dessa parede, é esse caso aqui. Se eu pintar isso aqui na superfície, vai pintar também essa parte que está aqui dentro da casa, então eu vou ter que cortar. Isso vai fazer depois. No momento de concepção, faço bem rápido aqui e boto a abertura. Não tem BO. Faço aqui, ó, puxo para cá, faço isso aqui, boto P, veio para cá, correto? Pego a abertura que estava aqui, boto aqui, e aí eu só boto no local da porta. Não tem dificuldade. Tá? Não tem dificuldade. Fiz aqui, a gente descobre por que isso aqui tá embaçando. E eu até sei por quê, porque a parede está dentro da porta, então afasta aqui 0,1. Acabou. Aí ó, a gente tem agora o revestimento da cozinha todo feito. Desse jeito. E aí é o 3D. Essa etapa é 3D, não tem o que fazer. A gente vai modelar rápido para ir para o 3D. E aí eu trabalho com o Twinmotion linkado com o ArchiCAD. Então aqui, depois de terminar esse vídeo, eu vou para a parte aqui de estudo. A mesma coisa desse, ó. Coloquei aqui o revestimento. Venho aqui. Pego. Jogo aqui. Acho a abertura. Fecho. Aqui, achar aqui, né? Primeiro eu vou fazer de um lado, depois eu faço do outro. Vou ver até onde foi. Provavelmente foi até aqui mesmo. E aqui a gente bota aqui no chão. Aí eu venho até aqui e coloco no limite aqui. Pronto, fechou. Fechou. Cozinha revestida. Ah, nesse caso aqui, como eu só fiz copiar pro lado, eu tenho que puxar isso aqui pra cá. Então ele vai até aqui nessa parede aqui. Até nessa parede aqui, pronto. Acabou. Fechado nessa parede. Aí se você quiser passar, é só você passar aqui que ele mesmo corta. A alvenaria corta esse revestimento, porque ele tem que ser mais fraco. O azulejo aqui não pode ser azulejo, tem que ser cerâmica
que a cerâmica está mais fraca do que a parede. A gente consegue fazer esse recorte, tá certo? Deixa eu ver quantos minutos de vídeo a gente tem. 30 minutos. Vou encerrar o vídeo por aqui. E aí, o outro vídeo a gente vai fazer a parte de interiores, vai continuar. Mas de resto, rapidamente, só pra gente dar uma revisada. Esse aqui é bloco, esse aqui é bloco, esse aqui é bloco do ArchiCAD, bloco do ArchiCAD. Isso aqui é bloco do ArchiCAD, que eu faço a operação de elementos sólidos, então boto conectar, operação de elementos sólidos, boto para ele cortar a bancada. Por que que eu faço isso? Porque se eu quiser mudar isso aqui de lugar, ele vai estar sempre cortando a bancada, tá? Ó, mudei aqui de lugar, ele corta a bancada. Por que que não está cortando isso aqui? Porque eu também fiz a operação de elementos sólidos com esse móvel. Aí quando eu faço com esse móvel, ele já corta o móvel também, tá certo? De resto, bloco do ArchiCAD, bloco. Errei aqui de clicar, foi mal. Bloco do ArchiCAD. A única coisa que não foi bloco do ArchiCAD aqui foi a mesa, tá certo? Mas de resto, isso aqui é bloco do ArchiCAD também, tá? Bloquinho já pronto do ArchiCAD. Então eu aconselho o quê? Faça tudo que der com bloco. Chegou na parte que você vê que não dá certo, aí você vai para a questão do 3D. Próximo vídeo eu vou estar modelando essa parte aqui da Sanca, tá certo? Então eu vou tirar a modelagem da Sanca aqui para explicar como é que eu fiz. E vou terminar aqui a iluminação desse projeto, tá certo? A concepção vai ficar dessa forma mesmo. E aí eu só vejo se eu complemento mais alguma coisa. Então é isso. Até o próximo vídeo e tchau!